Bom, antes de começar, eu quero fazer uma pequena pergunta aqui. Essa frase, se receber o mal de alguém, não retorne o mal, mas ofereça amor ao inimigo, pois o amor poderá uni-los. Da onde que veio essa frase? Da Bíblia Católica, do Alcorão Islâmico ou do Tao Te Ching taoísta? Acertou quem disse que não é nenhuma dessas opções. Bom, parabéns. Mas esse é um dos temas abordados no clássico de ficção científica Inimigo Meu, de 1985, que conta a história do humano Willis David, interpretado pelo grande Dennis Quaid, e o seu algoz Jeriba Shigan, ou o apelido carinhoso que ele deu, Jerry, interpretado por Louis Gossett Jr., que estão sozinhos em um planeta inóspito e precisam se unir para sobreviver. Mas essa sobrevivência deixa de ser o principal motivo para essa união entre esses dois personagens. A introdução do filme já explica, tem uma narração e um texto ali que dá uma contextualizada no ambiente que está ali. Diz mais ou menos assim: no final do século XX, as nações terrestres estavam finalmente em paz, trabalhando, explorando e colonizando juntas o espaço sideral. Infelizmente, não estávamos a sós. Reticências. Reticências para dar aquele suspense, né, pra gente ter essa vontade de assistir o filme. Com essa introdução, entendemos que a humanidade deixou para trás todas aquelas suas diferenças de raça, crença, gênero e tantas outras que existem aí ainda até hoje e sempre existiram, né, na história da humanidade, em prol da exploração e conquista espacial. Um desafio comum entre todos os humanos nesse filme, nesse momento aí dessa história. Mas essa exploração fez a humanidade encontrar uma outra forma de vida inteligente que também estavam explorando o espaço, que são os Dracs. Logo no início dessas interações entre os personagens que são apresentados, nós já temos uma breve referência do que está por vir aí nesse filme. Em uma perseguição a uns caças espaciais, o Joey, que é o copiloto do Willis, pede para que o esquadrão seja rápido em acabar com os inimigos, porque ele tem um encontro com a enfermeira Murchison, conhecida pelo Willis e pelos outros soldados ali daquele batalhão como Balão Branco, um apelido bastante pejorativo e preconceituoso para uma personagem que é apenas citada, ela não aparece no filme, e que teria um sobrepeso. Pouco tempo depois, a nave do Willis e de um inimigo Drac se acertam e caem num planeta inóspito ainda não explorado. Devido à queda, o Joey fica mortalmente ferido e, como últimas palavras, ele pede para que o Willis nunca mais chame a Murchison de Balão Branco. Então nós temos aqui uma pequena pincelada sobre esse tema do preconceito que vai ser abordado durante todo o filme. Com a morte do Joey, o Willis ele reafirma o seu ódio pelos Dracs, tudo que ele já havia ouvido falar sobre os seus atos de guerra, as suas invasões, as suas recusas de uma submissão aos humanos, a sua aparência. E apesar de tudo isso, o Willis ainda cita que nem ao menos viu um único Drac em toda a sua vida. Assim, o Willis ele tem uma tentativa que acaba sendo fracassada de matar o Drac que cai ali junto no planeta. Então o Willis acaba virando seu cativo, mantido vivo por esse alienígena mesmo após a sua tentativa de assassinato. Enquanto ele estava cativo, ali acontece uma chuva de meteoritos que arrasa a região em que eles estão acampados, mostrando que há uma força mais poderosa superior a esses dois lados conflitantes dessa história, que é a natureza. O Drac corta as cordas ali que amarravam os pés do Willis para que eles possam correr juntos até uma pequena caverna onde cabem apenas os dois deitados bem próximos, grudados um ao outro, uma caverna bem apertada, e onde eles usam como refúgio para esperar até o fim dessa chuva de meteoritos. Os dois acabam adormecendo, mas o Willis acorda primeiro e vê a oportunidade perfeita para assassinar o seu algoz, mas ele acaba hesitando nessa sua ação, deixando o alienígena ali dormindo, enquanto ele vai buscar algum alimento na nave do Drac que está ali perto, porque ele viu que tem algumas rações dos Dracs que ele tem guardado ali, então ele vai lá,
para tentar se alimentar. E assim começam as primeiras tentativas de contato entre essas duas raças, primeiramente com trocas dos nomes dos personagens, onde o Drake ensina que o seu nome é Jeriba Shigani, que pela dificuldade ali dessa interpretação do Willis, ele acaba apelidando ele de Jerry, seguindo também aos poucos no ensinamento de uma comunicação verbal mais básica da língua de cada um, também não deixando as piadas sobre o trabalho manual ou então as piadas sobre a aparência de cada um, ainda que num início de trocas de farpas ali entre os dois indivíduos que não se gostam, mas eles precisam se aturar para sobreviver nesse planeta inóspito, o que já é melhor do que os dois indivíduos não se gostarem e quererem se matar ali e azar, né? As conversas ali que ao mesmo tempo servem para treinar essa linguagem passam também o ensinamento de filosofias de cada raça. O Willis, por exemplo, ele propõe que eles procurem um novo abrigo, citando a frase: se não tiver sucesso na primeira vez, tente de novo. Aí o Jerry, ele acredita que essa frase é do seu grande professor Drake Shizumati e que é contestado, né, essa autoria por Willis, alegando que na verdade a frase foi dita por Mickey Mouse. O convívio entre os dois ali se segue com alguns planos para eles caçarem, sobreviverem e também essa esperança de um resgate numa frase que é citada pelo Jerry: a vida inteligente se esforça, atribuído também ao sábio Drake Shizumati, que está descrita, assim como seus outros conhecimentos, no livro sagrado dos Drake, o Talman. Esse livro sagrado, que por sua vez é um pequeno livrinho assim de poucos centímetros de tamanho, feito de um metal bem leve e que é usado como um colar ou um escapulário ou até mesmo um terço pendurado no pescoço ali dos Drakes, com o livro sendo uma espécie de símbolo dessa sua crença, assim como, por exemplo, o crucifixo católico, a estrela de Davi judaica ou outros símbolos ali religiosos. Cada um ensina ao outro a sua língua, as suas histórias, as suas filosofias, as suas genealogias, com o Jerry recitando os seus antepassados, uma tradição ali do seu povo que, ao ser repassado para o próximo, é como se fosse um presente, uma dádiva ao ouvinte, a quem está observando essa cena, como um comportamento de um conhecimento sagrado. Então, no decorrer dessa comunicação entre eles, cada um contribui, constrói, engrandece essa convivência, como, por exemplo, quando Willis cai numa armadilha de uma criatura nativa ali daquele planeta e tem a sua vida salva no último instante pelo próprio Jerry. Assim, o convívio entre esses dois aproxima eles, com o Jerry compartilhando o seu idioma e a sua filosofia ao Willis, colocando para ler até um trecho do Talman, naquele livrinho pequenininho. E é dali que é ensinada a passagem que eu falei lá no início do vídeo. Então, aqui no Talman, nós temos: se receber o mal de alguém, não retorne o mal, mas ofereça o amor ao inimigo, pois o amor poderá uni-los. Na Bíblia Católica, então, nós temos: a ninguém devolvei o mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Já no Alcorão nós temos: jamais poderão equiparar-se a bondade e a maldade. Retribui, ó Mohammed, o mal da melhor forma possível, e eis que aquele que nutria inimizade por ti converter-se-á em amigo íntimo. Agora já no Tao Te Ching taoísta nós temos: pague o mal com o bem, porque o amor é vitorioso no ataque e invulnerável na defesa. Ao ouvir essa frase, o Willis diz que já ouviu isso no Talman humano. Mas qual é o Talman humano? Ou melhor, a gente precisa apontar o Talman humano que traz especificamente esse conhecimento? Mesmo quando praticamente todos os livros sagrados das religiões humanas, elas pregam ideias e filosofias semelhantes assim sobre a paz. A mesma paz que reina aqui na Terra, aqui a gente começa até a chegar no cerne dessa narrativa. Ali não há mais uma inimizade ou qualquer raiva proveniente desse preconceito
e da guerra entre essas duas raças. Ali já se cria esse companheirismo, essa colaboração, essa amizade e até um amor fraterno. Mas no caso do Jerry e dos Drax, dessa raça alienígena, não é do amor entre dois seres que nasce uma nova vida. Então a gente acaba descobrindo que os Drax são uma raça assexuada, ou seja, eles não precisam ter uma relação sexual entre gêneros diferentes para se reproduzir. O Drac, o Jerry ali, ele está grávido, gerando uma espécie de clone de si mesmo, talvez, como acontece em reproduções assexuadas aqui mesmo na Terra. Mas a gente não vai ser muito técnico aqui também, eu não quero entrar nesses detalhes. Nós não entendemos como um clone, mas sim como um filho. Mais uma nova geração dessa árvore genealógica do Jerry que é adicionada a essa genealogia que vai ser recitada lá no seu planeta natal pelo seu genitor Jerry ao seu futuro filho. É interessante até a gente contrapor os humanos nesse momento. No início do filme, o Willis e o Jerry eram inimigos mortais, peões de uma guerra intergaláctica onde cada raça busca cegamente e incessantemente a aniquilação desse seu adversário. Agora nós vemos esses dois representantes de cada raça e felizes, animados até com o nascimento desse novo Drac. E o Willis é o parente mais próximo, é uma espécie ali de irmão do Jerry, que tá ali maluco, entusiasmado pelo nascimento de praticamente o seu sobrinho. Mas toda essa alegria não dura muito tempo não. O Jerry, ele sente que tem algo errado ali no organismo dele, que esse desenvolvimento aí do seu filho vai ter algum problema. Então ele já começa a dar esses avisos ali pro Willis para ele já se preparar para um cenário bem ruim, bem complicado aí num futuro próximo. Ele sente essas dores anormais e sabe que não vai conseguir sobreviver ao parto. Assim, nos seus momentos finais, durante o nascimento do seu filho, o Jerry pede para o Willis que ele cuide do seu filho e leve ele lá para o seu planeta natal para fazer aquela tradição de recitar essa sua genealogia e assim oficializar a entrada desse seu descendente, o Zamis, a linhagem do Jeriba. Zamis, o filho do Jeriba, do Jerry, nasce e o Willis cuida, alimenta, protege, brinca com os Zamis como se fosse um filho, né? Ou aquele tio legal que tá ali brincando e jogando, fazendo algum esporte ali e tudo mais. E é essa a responsabilidade que o Willis assumiu nessa promessa ao Jerry. O filme ele poderia praticamente terminar perfeitamente aí nesse momento se eles fossem resgatados, né, e tudo mais. Então nós teríamos essa mensagem bem interessante dessa conciliação entre essas duas raças, né, centrado somente nesses dois indivíduos, mas não. As cenas mais finais aí desse filme, elas não estavam no roteiro original e acabou sendo incluído a pedido ali do próprio estúdio. O nome original do filme é Enemy Mine, ou seja, inimigo meu, mine é do meu. Mas aí os produtores que ficaram observando toda essa produção do longa, eles menosprezaram a inteligência ali do espectador e decidiram incluir inimigos do enemy, inimigos humanos, que usavam Drax escravizados para explorar uma mina no planeta inóspito, ou seja, inimigos, enemy, mine, mina. É difícil, produtores às vezes cagam muito, né? Mas enfim. Então nessa cena que foi adicionada durante a produção aí do filme, o Willis encontra nas proximidades ali desse abrigo em que ele mora com os Zamis, um grupo de mineradores humanos escravagistas, mas eles são descobertos por dois integrantes ali desse grupo de bandidos. O Willis acaba matando um deles com um arco e flecha que ele fez ali, mas é mortalmente ferido pelo outro e acaba caindo desmaiado, enquanto o Zamis é capturado ali pelo bandido sobrevivente e levado ao grupo de escravizados Drax que aqueles humanos controlam. O corpo do Willis ele é um pouco tempo depois encontrado por uma patrulha humana que o recupera, mas não nota sinais de vida nele, iniciando ali então um processo de velação comum aos soldados que morrem lá nas batalhas. Mas no último instante
antes de ter o seu corpo jogado lá no espaço, Willis recobra sua consciência e se recupera magicamente, mantendo um foco nessa sua promessa de proteger os Amis, retornando àquele planeta inóspito ali para resgatá-lo. Aí, seguindo nessa história adicionada aí durante as gravações, tem uma cena de ação bem tosca, típica lá dos filmes B dos anos 70, 80, que tem uma luta que é bem exemplo do Star Trek lá dos anos 60, horrorosa, mas finalmente o Willis consegue salvar os Amis e por fim a gente tem ali uma bela cena do planeta natal dos Drax, Dracon, onde perante o grande conselho sagrado dos Drax, o Willis recita a genealogia do Jeriba e adiciona o seu filho à sua genealogia. Aí no finaleira mesmo do filme, a gente tem uma narração que descreve que no seu devido tempo, os Amis também levou seu próprio filho perante o conselho sagrado dos Drax, adicionando o nome ao seu filho de Willis David, a linhagem do Jeriba, representando que não só o respeito que os Amis e o Jeriba tinham por Willis, como também um provável início de uma paz que possa ocorrer aí no futuro entre os Drax e os humanos. Hoje em dia o longa é considerado um clássico cult, mas ele foi naquela época do seu lançamento um verdadeiro fracasso de bilheteria. O estúdio ele não estava gostando ali do resultado daquele trabalho original do diretor Richard Loncraine e então decidiu substituí-lo por Wolfgang Peterson, que havia dirigido logo anteriormente, logo antes aí desse Inimigo Meu, o clássico dos clássicos História Sem Fim. E por ter diversas cenas regravadas em um estúdio na Alemanha, eles aproveitaram cenários do próprio História Sem Fim. E aí Inimigo Meu acabou tendo um orçamento de 40 milhões de dólares, revertendo apenas 12 milhões de dólares em bilheteria nos Estados Unidos. Mas acabou sendo um absurdo, um grande sucesso lá aonde? Na União Soviética, onde ele ficou conhecido como o primeiro longa-metragem de ficção científica ocidental a ser exibido em absolutamente todos, ou quase todos, né? Na verdade quase todos, não iam ser todos, em quase todos os cinemas lá da União Soviética. Inimigo Meu é, de certo modo, um ode à paz, um discurso aí contra o preconceito, uma demonstração de que mesmo diante de tantas diferenças, os diferentes eles podem se unir e se amar. Bom, se você gostou aqui desse vídeo, não deixe de fazer aqueles clássicos, curtir, compartilhar. Coloca aí nos comentários o que você achou aqui desse vídeo, o que você acha desse filme. Coloca também, assim, se você quiser que eu fale de algum outro filme mais específico que você gosta, enfim. Muito obrigado a você e até a próxima!